Porque você imagina você ter uma vida que estava sendo estruturada e de repente você fica sem nada. A mente dela estava muito afetada com relação a isso, né? E eu me senti uma culpa e uma falta de entender por tudo aquilo que eu passava. A palavra que define ela foi, como eu já disse, que é a vitória, porque a vida da Jaqueline é uma vitória, né? Ela passou por vários problemas, então, e ela sempre persistiu e ela nunca desistiu. Eu acabei saindo da casa da minha mãe aos 30 anos e quando eu saí da casa da minha mãe, eu só levei o meu filho, o colchão, os meus livros. Então, cada concurso para ela era uma oportunidade assim única. Então eu estudava. Não parava de estudar. Eu não tinha força. Então foi um momento muito difícil. E toda a frustração gerou uma força maior para ela continuar e alcançar o que ela tem hoje. A Jaqueline batalhou 15 anos por isso. A minha sensação agora com a minha aprovação, né, essa posse, é a sensação de alívio. Eu acho que todo concurseiro sonha com esse dia. Meu nome é Jaqueline Ribeiro Santos, eu tenho 38 anos e fui aprovada no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, professor de Educação Básica, Atividades. Eu nasci e cresci em Ceilândia, né, que é uma das regiões, ou melhor, a região hoje mais populosa do Distrito Federal, né, é uma região pobre, né, na época que realmente eu morei, nem asfalto tinha, então hoje realmente já andou desenvolvendo nessa cidade. Quando eu estava com meus 8 anos de idade, meu pai faleceu, o que fez eu ir para a rede pública, né? Então, assim, a configuração da minha vida, ela começou a mudar muito depois da perda do meu pai. Então, eu tinha uma vida e essa vida, ela se transformou em outra com essa perda que eu tive. E foi muito difícil para minha mãe me criar, né? E quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha já começado a estudar para passar na Universidade Federal, eu acabei engravidando. Então foi um choque muito grande para mim, né? Foi um choque muito grande da minha família e acabou que eu virei ali mãe solo. E ali eu falava, cara, que futuro que eu quero para mim? Que futuro que eu vou dar para essa criança? Eu realmente consegui, né, estabelecer. Então foi com meu filho que eu realmente estudei durante o período do pré-vestibular, eu ganhei bolsa realmente para estudar, né? Não tinha condições de pagar realmente. Eu fiz o vestibular para artes cênicas, estudei para habilidades específicas e aí eu acabei chegando no último dia atrasada e eu acabei escolhendo como segunda opção pedagogia porque me falaram que era um curso muito próximo da licenciatura de artes cênicas e era um curso mais amplo. Durante esse período, desde a época da minha gravidez até a saída da casa da minha mãe, então assim, dos 18 aos 30 anos, eu realmente sofri violência doméstica, né? Então assim, para mim não foi um histórico muito fácil, né? E eu realmente saí porque eu cansei, né? Então isso era realmente dentro da minha família, na casa onde eu morava, então realmente eu acabei saindo da casa da minha mãe aos 30 anos e quando eu saí da casa da minha mãe, eu só levei o meu filho, o colchão, os meus livros e eu pedi para ir morar com 2 amigas, uma inclusive já era servidora pública. É muito triste falar sobre isso, né? Foi uma fase muito difícil da vida dela. E ela pedindo ajuda com um filho pequeno, né? Foi muito pesado o que aconteceu. Aí eu falei, não, pode vir, fica aí não. Você não precisa passar por isso. Então eu fui morar com elas e foi nesse período traumático, né? Logo depois, eu estava até noiva, então quando eu saí da casa da minha mãe, vou sair desse contexto todo que eu estou vivendo aqui, não dá, eu vou casar, vai ser legal. E aí aconteceu que eu descobri também depois que o meu noivo ele tinha engravidado uma outra mulher. Um ano antes, eu tinha descoberto que meu filho também tinha sido abusado na época que eu estudava na UNB e uma pessoa cuidava dele. Então assim, acabou juntando tudo e eu me senti uma culpa e uma falta de entender por tudo aquilo que eu passava, né? Então assim, eu não tinha força, né? Então foi um momento muito difícil e que elas me ajudaram, me fortaleceram.
você fez um investimento pesado, você passou por tantas privações, indo para a UNB, de ônibus, deixando Giovanni pequeno em casa, e estudando e ao mesmo tempo preocupado com a segurança alimentar do filho. E foi muito complicado, foi complexo demais a situação, né? E aí eu lembro que a Regina era professora do Estratégia Saúde, inclusive ela é irmã delas, ela falou, eu tô precisando de muita ajuda porque eu tô trabalhando e tal, e eu preciso fazer PDF, preciso fazer videoaula, mas eu não sou da área da saúde. Ela, não, mas o que você me ajudar já é o suficiente. E ela começou a me levar para as gravações no Estratégia em 2016. Eu sempre vi a Jaqueline como uma grande comunicadora. Dentro disso, uma grande professora. Ela sempre teve esse dom de cativar as pessoas. Ela sempre teve empatia com todo mundo. Além da amizade, ela sempre me ajudou. Eu sempre tive dificuldade, ela falava assim, neguinha, que ela me chamava de neguinha, né? Neguinha, você precisa se dedicar mais. Se você quiser, depois da aula, eu fico com você. E a gente ficava. Eu ficava com ela pela manhã e a gente ficava até às 19 horas, no domingo. Ela me ajudava com slide, preparação da aula, lia tudo, corrigia, coerência, coesão e fala assim que vai ficar melhor. Então, quando a Regina começou a me levar para a Estratégia, comecei a ver a dimensão daquilo que até então eu não conhecia, como que era um curso online. Eu comecei a idealizar, será que um dia eu vou conseguir estar aqui? Eu vi assim um know-how muito grande. Falei, cara, eu preciso de muita coisa para chegar aqui. Mas eu conseguia me ver, né, do outro lado ali das câmeras, mas eu ficava pensando no como. E aconteceu, acabaram mandando o meu nome para fazer a seleção do time de pedagogia. Para mim, sendo bem sincera, foi um presente muito grande. Desde então, todo mundo lá em casa, né, não só eu, na nossa família, sempre via ela muito longe. Muito longe. Demorou ela a acreditar nisso, mas a gente sempre incentivou e ela conseguiu. E por incrível que pareça, né, eu falar para vocês como essa questão de concurso público muitas vezes a gente não entende. Eu estudei, né, e já estava sendo professora de concurso e tudo mais. E em 2022 saiu meu edital para o meu concurso. Eu estudei até uns dias antes. Depois que saiu meu edital, eu não estudei um dia sequer. E eu fui aprovada dentre as vagas, tanto na vaga das cotas, como as vagas do concurso público. E eu fui realmente aprovada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. E logo em seguida, né, para minha felicidade, já com 8 anos lecionando para concursos públicos, eu recebi o convite para compor o time de Estratégia de Educação, né, para, digamos assim, fechar mais ainda a questão da minha história com chave de ouro. Quando a gente vê o nosso nome no Diário Oficial, que a gente vê a possibilidade de ter conseguido realizar esse sonho, ter passado todas as barreiras, uma sensação de nova fase, uma sensação de retomar projetos que muitas das vezes a gente deixou de fazer. Então olhar para essa sensação realmente de esperança, de alívio, de tranquilidade, olhar para todo o feriado agora e falar, não, eu posso viajar nesse feriado se eu quiser, poder realizar os sonhos da minha família, que eram coisas que eu não podia realizar. E acho que principalmente essa sensação de liberdade, de tranquilidade, em saber que a partir de agora eu realmente retomo a minha vida para fazer tudo aquilo que eu não pude fazer.